Paz do Senhor para toda a igreja, amém? Amém, irmãos? Vamos adorar ao Senhor. Bom dia para todos. Que Deus esteja com todos nós nessa manhã. Seja renovação de grandes coisas em nossas vidas. Seja uma manhã de alegria, uma manhã de transformação. Que nós tenhamos em nosso coração a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, e que você sinta a vontade neste lugar, que esse lugar não seja só mais um lugar para você frequentar, que aqui seja um lugar onde você venha, sinta a presença de Deus, porque essa presença já está aqui. Eu gostaria que você, de olhos fechados por um instante, colocasse a mão no seu coração e falasse com Deus: Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, prontos para te adorar. Nós sabemos todos os propósitos que temos, nós sabemos todas as coisas que estão preparadas diante de Ti. Nós queremos que a Sua vontade prevaleça em nossas vidas. Nós queremos que o Teu amor, a Tua bondade, a Tua benignidade passe por nossas vidas. Entre em nossos corações e transforme cada parte do nosso ser. Nós queremos, em nome de Jesus, pedir perdão dos nossos pecados. Se nós negligenciamos a Tua palavra em algum momento, Senhor, que Tu nos perdoe. Se nós deixamos de falar contigo durante esses dias, nos perdoa, Senhor, por não orar, por não meditar na Tua palavra, por não Te buscar. Nos perdoa por coisas que falamos, por pensamentos impuros que tivemos. Lava nossa alma e o nosso coração. Nós queremos entrar na Tua presença limpos de corpo, alma, espírito. Por isso, Senhor, nós Te pedimos perdão. Queremos sentir a Tua presença notória em nossas vidas. Em nome de Jesus, queremos ser luz para esse mundo. Por isso, Senhor, entra em nós agora. Já aquece o nosso coração com Teu Espírito. Vem com Teu fogo em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Nós Te adoramos e agradecemos, sabendo, Deus, que Tu estás ouvindo essa nossa oração. Que Tu estás nos tocando. E o Teu Espírito Santo pode ficar à vontade em nossa casa, pode ficar à vontade aqui em nosso corpo, em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Mas aplauda mesmo. A mão não dói, né? Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero Te ver. Quero Te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero Te ver. Quero Te ver, Senhor. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero Te ver. Quero Te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrama Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrama Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo.
Santo, 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 quero te ver. Diga santo, 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 quero te ver. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Levante suas mãos. Santo, 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 quero te ver. Se você quer vê-lo, diga santo, 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 quero te ver. Diga santo, 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 quero te ver. Santo, 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 te ver. Santo, santo, santo é santo, 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 quero te ver. Queremos te ver, queremos te ver, queremos te ver, queremos te ver, Senhor. Tu és santo. Santo, queremos te ver neste lugar. Tu és santo, santo, quero te ver. Santo, 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 Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste
nesse lugar, tua graça invade-me. Vamos do começo. Senhor, formoso és, Senhor, formoso é, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade-me. Levante suas mãos, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Feche os olhos. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu. Faça essa parte como se fosse uma oração. Olha só. Veja quanto você está afastado do Senhor. Peça para Ele acender essa chama novamente. Trazer o primeiro amor para dentro de você, para dentro de mim. Em nome de Jesus. Levante suas mãos para que o Senhor derrame na sua vida um poder que vem do alto, um poder que você nunca sentiu na sua vida. Você vai sentir agora, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, oh, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, acende a chama, Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Espírito Santo, acende a chama, Pai, no meu irmão e em mim, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar,
Cante bem alto, vem limpar, vem limpar. Resplandecer o meu primeiro amor, o meu primeiro amor, o meu primeiro amor. Espírito Santo, Espírito Santo, 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 Rei, Espírito Santo de Deus, Santo Espírito, a glória, a força, adore, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra
céu, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Cante, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Continue com seus olhos fechados. Adore ao Senhor. Continue adorando ao Senhor neste momento. Adore ao Senhor. Adore com as tuas palmas, com o teu louvor, engrandecendo o nome dEle. Adore ao Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Tu és lindo. Oh, Pai Celestial, nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo e poderoso nome, Senhor. Nós te agradecemos, ó Jesus, Filho de Deus, nosso Salvador, nosso Senhor. Nós te glorificamos. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado por fazer morada em nós. Muito obrigado por estar o tempo todo dentro de nós. Muito obrigado por fazer de nossas vidas o teu templo, Espírito Santo. Que possamos ser achados, limpos, pelo teu sangue, Senhor Jesus, sempre, para adorarmos a ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Um bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus continue reinando no nosso meio, amém? Amém. Um domingo muito frio para sair da cama de manhã, mas graças a Deus por sua vida, por você estar aqui, por
estar neste lugar louvando, engrandecendo o nome do Senhor, adorando a Ele, o único digno de todo louvor, de toda glória. Eu honro a tua vida pelo fato de estarmos juntos aqui na casa do Senhor, adorando a Ele. Que o Senhor possa continuar abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Hoje, o que o Espírito Santo preparou para ministrar ao nosso coração, para falar conosco, a mensagem que Ele quer nos trazer, quer falar conosco, tem como tema princípios da caminhada com Cristo. Princípios da caminhada com Cristo. E nós vamos ver alguns subtemas, alguns subtítulos aqui que, num primeiro momento, parecem ser básicos, parecem ser tão comuns, né, digamos assim, para o cristão, mas nós vamos ver e, na verdade, rever esses assuntos, e eu creio que o Espírito Santo tem coisas a revelar ao nosso espírito, ao nosso coração, a tratar conosco com relação a esses temas. Então, princípios da caminhada com Cristo. Existem alguns fatores, alguns temas bíblicos que determinam a respeito da nossa união com Cristo, a respeito do nosso relacionamento, da nossa intimidade com Cristo e a nossa identificação com Ele. E os princípios da caminhada com Cristo estão fundamentados em algumas características básicas. Essas características nós vamos ver hoje, então, quando nós falamos de caminhada com Cristo, justamente são etapas que, ao nos aproximarmos, ao deixarmos com que o Espírito Santo nos convença do pecado, e no momento em que entregamos a nossa vida para Jesus, a gente está começando a nossa caminhada com Cristo. E aí são etapas que vão sendo cumpridas nessa caminhada, nessa vida cristã, e nós vamos ver esses princípios então, e essas características da vida de um cristão, né, na caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o primeiro deles é justamente a conversão. E eu queria pedir que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esse versículo é extremamente conhecido. Eu costumo falar que é o versículo chave, central da Bíblia. Se tem um versículo que, de certa forma, pode resumir o caráter e o amor de Deus, é João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem verdadeiramente se converte, e o primeiro tema é conversão. O que é conversão? Convergir, é você virar, é mudar a rota, mudar o trajeto, mudar o caminho. Então, as pessoas, a humanidade, o ser humano, enquanto está caminhando por um caminho, determinado trajeto, quando o Senhor Jesus resgata a vida dele, ele tem um encontro com Cristo, o Espírito Santo o convence do pecado, e ele então se arrepende de seus pecados, entrega a sua vida para Jesus, há uma conversão, há uma mudança de rota, há uma mudança de caminho. Ele trilhava por um determinado caminho, agora ele vai por outro caminho, porque esse caminho agora foi aberto e apresentado a essa pessoa pelo Espírito Santo, e é o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse, enquanto estava aqui na terra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E um caminho, nós não pisamos
no princípio, no começo do caminho e saímos dele. Não, quando a gente vai trilhar por esse caminho, nós caminhamos, nós mantemos a rota nesse trajeto, nesse caminho. Não é algo que eu chego, quando sairmos daqui da igreja, por exemplo, eu vou pegar o caminho para minha casa. Então, eu sei a rota que eu tenho que fazer para chegar até minha casa, mas eu não vou dar o primeiro passo e falar, não, agora eu não vou para lá, vou por um caminho completamente diferente. O caminho você segue, você trilha. Essa caminhada com Cristo, ela é permanente. Quando, a partir do momento que você adentrou nela, você precisa continuamente caminhar pelo caminho que é Jesus Cristo. Não é à toa que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por ele. Ninguém chega ao Pai se não caminhar por Jesus Cristo. Se não caminhar pela verdade de Cristo. Se não caminhar na vida de Cristo. Não é à toa que foi essa sequência que ele disse: o caminho, a verdade e a vida. Você trilha pelo caminho para conhecer a verdade e obter a vida eterna de Cristo Jesus. Amém? Então, o primeiro princípio da caminhada com Cristo, a conversão. Quem verdadeiramente se converte, confessa a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aceita o seu jugo, renuncia a si mesmo e toma a sua cruz, como ele diz, e passa a guardar os mandamentos dele. Então quer dizer que eu preciso carregar a minha cruz e ser pregado, crucificado como Jesus foi? Não. Ele pagou o preço dos pecados por você, mas o carregar a cruz de Cristo, ele quer dizer que o caminho é estreito, o caminho é árduo, é difícil, não é fácil. Ele mesmo disse que o caminho para o inferno é largo, é abundante, a porta é extremamente larga, mas o caminho de Jesus Cristo, que leva ao Pai, é um caminho estreito, a porta é estreita, requer que a gente abra mão de muitas coisas, requer que a gente aceite o seu jugo, requer renúncia da nossa parte. Nós precisamos renunciar muito do nosso eu, da nossa vontade própria, para continuar trilhando no caminho de Cristo, porque senão não suportamos. Se a gente quiser manter o mesmo estilo de vida que eu tinha antes de me converter ao Senhor Jesus, eu não vou suportar, eu não vou conseguir, porque exige transformação de vida, mudança, é mudança de rota. Eu não estou mais trilhando pelo mesmo caminho, o Senhor me converteu, ou seja, convergiu, me fez mudar de rota, e agora eu trilho pelo caminho dele. Se é por um caminho completamente diferente do que eu caminhava antes, agora eu estou experimentando coisas diferentes, coisas novas, um relacionamento novo com Cristo, e eu não vou mais ver as mesmas coisas. Eu preciso estar dentro deste caminho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e esse caminho exige renúncia, esse caminho exige que eu, todos os dias, mate o meu eu, a minha vontade própria, para glorificar o meu Senhor Jesus Cristo, para viver a verdade de Cristo, para ter a vida de Cristo vivendo em mim. Eu preciso então renunciar à minha vida por causa do primeiro princípio da caminhada com Cristo, da conversão. O segundo princípio da caminhada com Cristo, batismo. Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 16, versículo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Ou outra versão diz, já está condenado. Porque aqueles que ainda não receberam Jesus Cristo,
esses infelizmente têm andado por um caminho de perdição, por um caminho que, humanamente falando, é fácil, por um caminho que os prazeres da vida nos levam a praticar coisas que desagradam a Deus. Se a pessoa não se converter ao Senhor, ela vai continuar nesse caminho de perdição. Ela já está condenada, porque esse caminho, infelizmente, leva à condenação eterna, leva à morte eterna. Ela já está morta espiritualmente e ela está caminhando através dessa morte espiritual para a morte também física, mas a morte eterna, que é a separação total, completa e eterna de Deus para todo sempre. Se a pessoa continuar trilhando por esse caminho, ela já está condenada. Mas a palavra de Deus nos diz que quem crer em quem? Em Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador, quem tiver fé na obra de redenção da cruz do Calvário, quem crer nele como sendo o caminho, a verdade e a vida, esse sim, agora o Espírito Santo faz com que ele mude de rota. Então crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. O batismo aqui, o Senhor está falando por causa de uma confissão pública de quem eu sou a partir de agora. Quando eu me batizei nas águas, quando você se batizou nas águas, você fez uma confissão pública de que o teu velho homem, de que o teu eu antigo morreu para o mundo e agora você ressuscitou com Cristo. E você agora vive uma nova vida, não a sua velha e antiga vida, mas agora uma nova vida em Cristo Jesus, que tem falhas, infelizmente sim, porque estamos ainda nesse mundo, mas é uma nova vida que busca agradar ao Senhor, que caminha nos caminhos do Senhor, na verdade, e quando peca, quando erra, se arrepende e pede perdão dos seus pecados, e tem o Senhor Jesus Cristo à direita do Pai como seu advogado, porque você anda nos caminhos do Senhor, por isso que Ele é teu advogado. Mas aquele que não tem parte com Cristo, aquele que não se converteu, aquele que não se arrependeu dos seus pecados, não tem Jesus Cristo como seu advogado à direita. E por muitas vezes você conversa com pessoas aí fora, que conhecem Jesus apenas de ouvir falar, apenas do relato histórico, mas não tem parte com Ele, não tem relacionamento, não tem intimidade com Ele, ou seja, espiritualmente está morto, mas quando você fala com eles, sim, não, eu rezo, eu oro, eu sim, eu falo com Deus, mas você percebe que é apenas de uma forma religiosa, porque não conhece a verdade, não caminha no caminho da verdade, no caminho de Cristo, que obtém a vida eterna. Então aquele que crer e for batizado, ou seja, crer é confessar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você, por perdão dos seus pecados, e que Ele é teu Senhor e Salvador, é você entregar a tua vida para Ele e dizer, ei, não sou mais eu quem mando na minha vida, mas és Tu, Senhor Jesus, quem manda na minha vida, Tu és Senhor da minha vida. Isso é crer que Ele é Rei, que Ele é Senhor sobre tudo na minha vida. Quando eu creio, quando eu sou batizado, eu tenho a vida eterna. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, o batismo é uma confissão pública. O crer, eu posso ter eu com o Senhor, ter feito essa oração, me arrependido, entregue minha vida para Ele, ter uma vida de devoção ao Senhor, de entrega, de renúncia a Ele, mas o batismo, ele fala de algo público, de um ato público, aonde eu declaro publicamente que eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Imagine você num contexto aqui, de quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, e logo depois Ele sobe aos céus, e começa, então tem o princípio, da igreja, a igreja primitiva, a igreja dos primeiros dias, de Atos, que foi extremamente perseguida pelo Império Romano, porque confessava Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Imagina você
nesse período, nesse movimento de constante tribulação, de perseguição contra os cristãos, como era se batizar nas águas? Era praticamente uma sentença de morte. Quando as pessoas se batizavam nas águas, elas estavam dizendo, não só para o mundo espiritual, porque todo o mundo espiritual estava vendo, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os anjos, mas também Satanás, os demônios, todos observando que aquela pessoa estava confessando publicamente, no ato de batismo, ao ser batizada nas águas, que ela se identifica com Cristo. Ela estava se identificando com a morte de Cristo ao descer sobre as águas, o sepultamento de Cristo ao estar debaixo das águas, e a ressurreição com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele sai das águas. Da mesma forma que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, quando eu me batizo, quando eu me batizei nas águas, eu me identifiquei com Cristo, com a obra de Cristo. Então, por isso da necessidade do batismo, é crer sim, confessar Jesus Cristo, mas me identificar com a obra de Cristo, isso até publicamente. O mundo espiritual vê, e pessoas que estão assistindo, talvez parentes, amigos, irmãos da igreja, pessoas que estão vendo aquele ato, estão observando o seguinte: essa pessoa está declarando publicamente que ela morreu para o mundo e ressuscitou para uma nova vida, agora a vida de Cristo nela. Quando uma pessoa, na igreja primitiva, na igreja dos primeiros dias, depois da ressurreição de Cristo, tinha essa atitude de se batizar, confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, praticamente ela estava assinando uma sentença de morte, porque sempre haviam soldados do império que estavam fiscalizando, observando, sempre haviam pessoas no meio, como infiltrados, para denunciar aqueles que estavam agora se identificando com a obra de Cristo. E muito provavelmente, a partir dali, elas começariam a ser perseguidas. Então as pessoas sabiam que ao se batizar, estavam praticamente declarando e assumindo que poderiam morrer fisicamente, por causa da perseguição. Mas era necessário isso para a identificação com Cristo. Hoje em dia nós não temos esse tipo de perseguição, e muitas pessoas não acham necessário o batismo. Muitas pessoas falam, não, eu vou à igreja, está tudo certo, já confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu não sinto vontade de me batizar, eu não acho que precisa nos dias de hoje. Quando eu era pequenininho lá, bebê, me batizaram na igreja católica, e acho que aquele batismo serve. Bom, quando você era bebê, alguém te perguntou se você se identificava com a obra de Cristo? Você tinha noção, você tinha consciência disso? Alguém chegou e perguntou para você, você se arrepende dos seus pecados, você confessa os seus pecados, você declara que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você declara que Deus Pai é o Criador dos céus e da terra, você declara que o Filho é o Senhor e Salvador de sua vida, você declara que o Espírito Santo é o teu Consolador, você reconhece a palavra de Deus como sendo, a Bíblia como sendo a palavra eterna de Deus, e você vai buscar viver o que está escrito na palavra de Deus. Se alguém te perguntou quando você era bebê, você teve condições de responder alguma coisa? Claro que não. Portanto, não é bíblico, infelizmente. É uma doutrina errada, o batismo de bebês, de crianças. O próprio Senhor Jesus Cristo foi batizado aos 30 anos. Se fosse uma doutrina bíblica, ele seria batizado quando bebê. Ele foi apenas apresentado no templo quando era criança, quando era bebê. Apresentado ao Senhor, consagrado ao Senhor, como nós fazemos também com filhos nascidos há pouco tempo, recém-nascidos, nós consagramos, apresentamos ao Senhor. Mas o batismo, ele é uma identificação com Cristo, com a obra de Cristo, e é uma confissão de que eu me identifico publicamente agora com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos fazer isso a partir do momento que temos uma determinada consciência, temos
consciência do que é certo, o que é errado, e podemos decidir por aquilo, por aquele ato. Por isso que não cremos e não temos essa doutrina de batizar bebês, porque eles não têm como decidir por conta própria, e não têm a mínima noção e consciência do que está sendo feito. Identificação, quando eu me identifico com algo, eu preciso confessar, eu preciso me identificar com aquilo e declarar publicamente, como acontece no batismo. Precisa ter uma certa idade para que isso aconteça. E é necessário sim, nos dias de hoje, porque o Senhor não deixou por acaso essa determinação, conforme está em Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado ou já está condenado. É necessário sim, se você não é batizado nas águas, buscar essa identificação pública com o Senhor, demonstrando para o mundo espiritual e para o mundo físico, as pessoas que estão vendo que você morreu para o teu velho homem, o teu velho eu, e ressuscitou com Cristo. Amém? Então é o segundo princípio da caminhada cristã, da caminhada com Cristo, é o batismo. Veja o que está escrito lá em Romanos capítulo 6, versículos de 4 a 8. Romanos 6, de 4 a 8. Olha o que Paulo está escrevendo aos irmãos de Roma. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém? Então, não é algo que servia apenas para o período de Jesus. Essa confissão pública, ela é uma doutrina bíblica, um mandamento do Senhor para os dias de hoje, até o dia em que o Senhor vier buscar e arrebatar a sua igreja. Amém? Terceiro ponto, santificação. Então, primeiro houve a conversão, segundo houve o batismo, terceiro, santificação. Peço que você abra a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Lá no final da tua Bíblia, 1 Pedro 1, 14 ao 16. Diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Quem verdadeiramente se converte, responde de maneira positiva ao chamado de Deus para a santificação. E santificação é um processo, é uma caminhada. Por isso que nós trilhamos e andamos por esse caminho, o caminho de Cristo. É uma caminhada de santificação. Primeiro eu me converti, fui lavado dos meus pecados pelo sangue de Jesus. Me batizei, confessando e me identificando com a morte e ressurreição de Cristo, e declarando para o mundo espiritual e mundo físico que eu morri para o velho homem
e nasci novamente, ou seja, fui ressurreto, ressuscitei, agora a vida de Cristo vive em mim, não mais o velho homem. E terceiro, eu vou em busca, na caminhada agora, pela santificação, e essa santificação é uma maneira de eu trilhar o caminho de Cristo, me identificando com Ele, buscando ser igual a Ele, porque Ele é santo, e como diz a sua palavra, sede santos, porque eu sou santo. O que é santo? É alguém divino, simplesmente que merece adoração? Nosso Senhor Jesus, sim, é divino, é Deus, e devemos toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor a Ele. Mas eu e você também somos santos, não por nossas obras, porque eu sou bonzinho, não, tenho falhas, tenho pecado também. Nós somos santos porque fomos santificados pelo sangue de Jesus. Estamos num processo de santificação. E o que significa ser santo? Ser separado do pecado, ser separado do mundo. Ah, mas eu ainda peco, eu tento, mas às vezes eu peco, não tem jeito, eu não consigo. Você tem que estar em busca da santificação. Pecou? Se arrependa dos seus pecados. Peça perdão ao Senhor. Volte para o caminho do Senhor Jesus. E trilhe por esse caminho da santificação, buscando ser igual a Cristo. E por ser um processo, cada dia mais nós devemos buscar ser mais parecido com o Senhor Jesus, deixando de lado as práticas que não agradam ao nosso Deus, deixando de lado as práticas que só massageiam o nosso ego, só fazem agradar a nossa carne, mas desagradam o Espírito. E o Espírito é contrário à carne. Tudo que agrada a carne desagrada o Espírito. Tudo que agrada o Espírito desagrada a carne. Você quer ver algo que agrada o espiritual e agrada o Espírito Santo? É você estar em adoração, em louvor, é você estar orando, dedicando tempo para orar ao Senhor, buscar a presença dEle, é você dedicar tempo em leitura, em meditação na palavra. Agora eu te pergunto, a tua carne gosta disso? Não, a tua carne luta contra você, contra o Espírito, para isso. Começa a dar um sono, se você começa a ler a Bíblia, a meditar na palavra, 5, 10 minutos, se você não tomar cuidado, você está fechando os olhos à frente da Bíblia. Se você dobrar os seus joelhos e estiver orando, se você não tomar cuidado, daqui a pouco você está dormindo. Por quê? Porque a tua carne não gosta disso. A tua carne não gosta do que é espiritual, mas você precisa lutar contra a vontade da tua carne, em prol do que é do Espírito, e edificar as coisas espirituais na tua vida, porque é o Espírito Santo que vai nos ajudando diariamente. No começo não é fácil, meu irmão, não é fácil, parece tão difícil, eu não consigo, parece alguma coisa trava, eu não consigo dedicar 5, 10 minutos para ler a palavra do Senhor, eu não consigo 10 minutinhos orar ao Senhor, parece ter alguma coisa segurando, todo começo é complicado, é difícil, mas quando você vai vencendo essas etapas, esse princípio, esses primeiros dias, você vai percebendo que o Espírito Santo vai te auxiliando, vai te ajudando, porque depende de você se esforçar para vencer a tua carne. A carne não é o Senhor que vai lutar por você, para que ela seja sacrificada, digamos assim, para que ela seja martirizada, para que você domine com o Espírito sobre a tua vontade da carne. Não, a carne depende de você. No teu livre-arbítrio você precisa escolher, não, o meu corpo não quer isso, mas eu vou, em nome de Jesus. A minha vontade é de estar deitado na cama dormindo, mas eu vou orar ao Senhor. A minha vontade é de permanecer esse domingo de manhã até meio-dia na cama, mas eu vou levantar para ir cultuar ao Senhor, para ir louvar, adorar a Ele, para ouvir a mensagem, a palavra do Senhor, que vai edificar
o meu coração, o meu espírito. Você tem que lutar contra a tua carne. E prevalecer em nome de Jesus. E isso vai fazer com que você caminhe pelo caminho da santificação, buscando mais as coisas de Deus do que as coisas que agradam a tua carne, do que as coisas do mundo. O mundo cada vez mais traz um leque de facilidades e de gostosuras, digamos assim, para massagear a tua carne, para te satisfazer os prazeres da carne. E é muito fácil, como já foi dito, esse caminho é muito largo, mas é o caminho que leva à perdição. Nós precisamos lutar contra isso e buscar a santificação em Cristo Jesus. Quarto ponto, serviço. Nós falamos sobre conversão, sobre batismo, nós falamos sobre santificação e agora vamos falar sobre serviço, que é o envolvimento no trabalho no reino de Deus, no trabalho na igreja, no trabalho da tua igreja local, do corpo de Cristo, em que você está incluído. Abra a tua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo 4, 2. Diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta para o seu discípulo Timóteo, que já era aqui um líder no reino de Deus, ele já pastoreava uma igreja, ele já liderava uma igreja, e o apóstolo Paulo escreveu duas cartas para ele. Primeira carta a Timóteo e segunda carta a Timóteo. Então ele não está escrevendo para uma pessoa que não conhecia o evangelho, talvez, ou para recém-convertidos, ele está escrevendo para um líder da igreja. E olha só o que diz a partir do verso 1, 4, 1 e 2, nós vamos ler. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Está dizendo para Timóteo: ei, exerça o teu papel de pastor, corrija, exorte, pregue a palavra, traga às pessoas o conhecimento do que está errado, para que elas não se percam, e que o Espírito Santo possa corrigir, consequentemente, a rota delas. Quando nós pregamos, quando nós exortamos, quando nós corrigimos, cabe a cada um que está ouvindo a mensagem tomar a decisão se eu recebo isso e mudo realmente e corrijo aquilo que está errado, ou se não, o que ele está falando, deixa para lá, está exagerando, não é bem por aí não. Eu acho que também não precisa ser tão assim certinho, né? Não precisa buscar a santificação. Eu já entreguei minha vida para Jesus, eu já me arrependi dos meus pecados, agora também eu sou ser humano, eu tenho minhas necessidades, eu preciso também satisfazer a minha carne. Não, você não precisa satisfazer. Quando a gente fala de satisfazer a carne, estamos falando de agradar ao mundo. E o que a palavra de Deus diz? Que no mundo jaz o maligno, ou seja, o mundo é dominado pelo maligno. Quem domina o mundo, o sistema mundano, é o maligno, é o diabo. Então, quando você busca agradar a tua carne, a tua vontade, você automaticamente está desagradando a Deus e agradando ao diabo. É essa a verdade, meus irmãos. Não existe meio termo, não existe uma terceira via, um terceiro caminho. Ou você trilha pelo caminho do Senhor Jesus, ou você trilha pelo caminho da perdição,
que está corrompido por Satanás desde a queda, lá no jardim do Éden, por Adão e Eva. Desde a queda, o mundo está corrompido. O sistema do mundo está totalmente corrompido. Mas nosso Senhor Jesus veio trazer o caminho de salvação, o caminho da verdade, o caminho da vida, e não o caminho da morte. Ou você trilha por um, ou você trilha por outro. A decisão é de cada um de nós. Não é porque um conhece mais a palavra, o outro conhece menos, então esse é mais santo porque ele conhece mais. Não, não importa o quanto você conhece ou deixa de conhecer, o importante é o quanto você pratica da palavra do Senhor. O importante é quanto você põe em prática. Você pode conhecer muito, você pode conhecer, saber ler e interpretar em hebraico, em grego, em aramaico, ser um expert da palavra de Deus, mas se não praticar, não tem valia nenhuma para o Senhor. Não tem valia nenhuma. Mas você pode conhecer muito pouco, mas ter um coração sincero e voltado para o Senhor, em busca da santificação, em busca do caminho da verdade, nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo está trazendo uma palavra de exortação para o seu discípulo, que era líder, que era um pastor, Timóteo, e dizendo para ele: pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Exorte com amor, mas demonstrando a palavra do Senhor, que é a doutrina eterna para todo sempre. Todo cristão nascido de novo é chamado para servir. Ninguém recebeu chamada ou ministério para ficar sentado na cadeira da igreja. Isso é muito forte, mas é a verdade. Quando a gente olha os primeiros cristãos, a igreja dos primeiros dias, e eu sempre gosto de usar exemplos bíblicos. Tudo para mim tem que ter referência na palavra. Ah, mas hoje, o mundo hoje está moderno. Ah, mas não é bem por aí. Meu amigo, se não tem respaldo na palavra, para mim não serve. Simples assim, para mim não serve. A palavra do Senhor, ela é eterna. Ela não é ultrapassada, nunca foi, ela é eterna. Tem muita coisa escrita nela que ainda não aconteceu. Está para acontecer. Então, são princípios e valores do Senhor que eu guardo para todo sempre. E não muda. Porque o Senhor, o meu Deus, Criador dos céus e da terra, não muda. O homem pode querer mudar. E repare você que a cada geração parece que muitas coisas mudam. Talvez a tua geração, de quem tem 70, 80 anos aqui, pensava de uma forma, a geração dos seus filhos já pensa de uma forma completamente diferente, e quando você conversa com os teus filhos, talvez eles falem: ah, pai, ah, mãe, mas vocês são ultrapassados. Ah, que isso, não é mais dessa forma. Não, o mundo mudou. Aí, quando de repente você vai conversar com os seus netos, pior ainda. O pai dele já está ultrapassado, o avô então nem se diz, ele vai falar: ah, não, vocês não sabem de nada. Eu que sei o que está em alta hoje em dia. Mas vocês têm a experiência de vida. E sabem, passaram por tantas coisas que essa geração mais nova não passou ainda. E acha que sabe tudo. Portanto, a palavra de Deus é da mesma forma. Ela não muda. Nosso Senhor é sempre o mesmo. E quem pode sondar os pensamentos ou a mente do Senhor, a mente de Cristo? Ninguém. Ele conhece todas as coisas. Como que alguém pode chegar e falar assim: ah, não, mas essa Bíblia é ultrapassada? Quem é você para querer falar do Criador dos céus e da terra? Portanto, quando nós falamos de serviço, nós estamos dizendo assim: quando você se converteu, você foi batizado, você busca a santificação, ou seja, ser parecido, igual a Cristo a cada dia mais. A tendência natural até de alguém que vive o espiritual
é de servir. É de servir. O líder da nossa igreja lá em Vinhedo, o apóstolo João Lemos, tem uma frase muito intrínseca, e ele fala sempre: quem não trabalha, dá trabalho. E é verdade. E não é só dentro da igreja. Repare isso no mundo aí fora. Quem não trabalha, dá trabalho. Dá trabalho para os que estão trabalhando. O Bené me falou uma frase que o pastor dele lá em Fortaleza fala muito, e é mais forte ainda: quem não serve, não serve. E é bem a verdade. Quem não serve, não serve. Não gosta de servir, mas também não serve. Por quê? Porque você tem que ter no coração essa vontade. Ah, mas eu sou limitado fisicamente, talvez, ou eu não sei fazer muita coisa. Meu amigo, o que importa é a disposição em servir. É isso. Você precisa estar disposto a servir. E o servir não quer dizer que você precisa estar aqui à frente, por exemplo, pregando, fazendo louvor. Não, qualquer coisa que você faça no reino de Deus, ou na casa do Senhor, você está servindo ao Senhor da obra. É para Ele que está fazendo. Não é para mim, não é para qualquer líder que seja. Não, é para o Senhor. Eu não sirvo para homens, eu sirvo o meu Deus. Eu sirvo o Senhor do reino, o Rei dos Reis. Então eu faço parte do reino, eu tenho prazer em servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Que você tenha prazer também em se envolver no trabalho da igreja, em servir, ter o coração de servo. Quinto ponto, frutificação. Abra a tua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. João 15, 5. Diz assim, nosso Senhor Jesus dizendo: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só frutificamos quando estamos enxertados na videira. Nós somos ramos, como se fossem galhos secos fora da videira. Quando somos enxertados, e o que é ser enxertado? Numa plantação, numa planta de forma natural, é feita uma cisão, um pequeno corte, aquele galho que aparentemente está seco, é introduzido ali, é feita uma amarração em volta, e a raiz, ou seja, a videira, ou aquele caule, né, a planta principal que está enraizada na terra, vai começar a dar ou a distribuir seiva, o alimento, para aquele galho que estava separado e não era suprido de alimento de lugar nenhum. E a partir dali, por causa da videira, ou seja, por causa daquela planta que está enraizada, ela começa a ter vida novamente. Fora daquele enxerto, é apenas um galho, que vai se tornar um galho seco e não serve para nada. Mas enxertado numa planta que está enraizada, ela tem vida. Assim somos nós, enxertados na videira verdadeira, Jesus Cristo. Nós temos a vida, nós temos o Espírito Santo fluindo dentro de nós e nos trazendo vida. Quando estamos separados de Cristo, estamos mortos. Infelizmente, é galho seco. E o que se faz com galho seco? A própria palavra de Deus diz: se lança ao fogo. Só serve para queimar, só serve como lenha. Infelizmente. Então que sejamos enxertados na videira, estejamos e permanecemos enxertados na videira verdadeira. Quem verdadeiramente se converte a Deus, produz bons frutos. Não é possível viver salvo ser um cristão estéril, que não dá frutos. Um crente, um cristão, deve produzir bons frutos. Um crente que produz maus frutos, tem alguma coisa errada.
Tem alguma coisa errada nesse enxerto. E eu sei que a planta que está enraizada, a videira verdadeira, eu conheço. Então, se tem alguma coisa errada, não é com a videira verdadeira. É com o galho, é com o ramo. Ou ela não foi enxertada, ou ela precisa mudar algumas coisas na vida para que flua a seiva do Espírito Santo na vida dela. E, consequentemente, ela dê frutos e frutos bons. Se não estiver dando fruto nenhum, ou estiver dando frutos maus, tem alguma coisa errada. A própria palavra do Senhor nos diz também que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Se a árvore não dá bons frutos, tem alguma coisa errada com a árvore. Amém? Nós devemos frutificar. Nós devemos estar em Cristo, enxertados na videira para dar bons frutos. Ninguém pode dizer que está em Cristo e mesmo assim não frutificar. Ah não, para mim está bom, eu fico sentadinho lá na cadeira da igreja, está ótimo. Então, não preciso mais de nada. Eu não quero aprender mais, eu não quero crescer, amadurecer na fé. Para mim está bom, assim, eu já confessei Jesus, gosto de ir lá no culto, faço minha parte do domingo de manhã, e está bem, me deixa quietinho no canto. Tem alguma coisa errada, meu irmão. Você não pode ter esse tipo de coração. Você precisa buscar a frutificação. E só consegue frutificar quem está enxertado na videira. Se o galho estiver enxertado na videira, ele não consegue mais decidir por conta própria frutificar ou não. Naturalmente, a planta raiz que está enraizada começa a mandar seiva para ele, e ele é obrigado a começar a crescer, soltar folhas novas, brotos novos, a se renovar e consequentemente dar fruto. Ele não tem mais domínio sobre as suas características. Aquele galho, aquele ramo, quando foi enxertado, agora ele está na dependência da planta que está enraizada. E começa a frutificar. Amém? Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículo 16 e 17. Mateus 7, 16 e 17. Jesus também dizendo essas palavras. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Então, que a gente possa produzir bons frutos, que glorifiquem o nome do Senhor, que edifiquem a nossa fé, e que louvam ao nosso Deus, que os nossos frutos possam exalar um bom cheiro, um cheiro agradável ao nosso Senhor Jesus Cristo, não um cheiro de podre, porque são frutos maus, ou então nem ter cheiro algum, porque não tem frutos, que possamos frutificar ao Senhor. E sexto e último ponto, perseverança. Abra Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Apocalipse 14, 12. Diz assim o verso 12 do capítulo 14 de Apocalipse: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mais claro e objetivo que esse versículo, difícil. Aonde está a perseverança dos santos? Nos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quem verdadeiramente se converte, persevera na sua vocação para a qual foi chamado.
não começa a caminhada e depois desiste. Quem desiste da caminhada, saiu fora do caminho, saiu fora da caminhada com Cristo, não permaneceu com Cristo, consequentemente, se Ele é o caminho e você não está trilhando pelo caminho, você saiu fora porque desistiu, você acha que vai chegar ao Pai? Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai se não for por esse caminho. Então quem verdadeiramente se converteu, persevera na sua vocação, para a qual foi chamado, não começa a caminhar e depois desiste, nunca desiste de orar, de meditar na palavra, de jejuar, de evangelizar. O que é evangelizar? Simplesmente falar do amor de Cristo, simplesmente falar quem é Jesus para você, e não desiste de ir à igreja, congregar, para estarmos juntos. Uma brasa fora do braseiro não se sustenta. A brasa que sai fora, é tirada do meio do braseiro, ela se apaga. É dessa forma que devemos entender a congregação, o cultuar ao Senhor juntos no corpo de Cristo. Sabemos que o corpo de Cristo não é um prédio, é espiritual, é formado das pessoas ao redor do mundo inteiro que servem a Jesus Cristo. Mas nós precisamos congregar, nós precisamos cultuar ao Senhor, nós precisamos estar unidos na presença do Senhor, para que um possa ajudar ao outro, e não sejamos então uma brasa longe do braseiro, possamos estar juntos, todos juntos, no braseiro, na chama verdadeira, Jesus Cristo, juntos dele, e um aquecendo o outro, um mantendo o fogo do outro, o fogo do Espírito Santo. Porque se você desistir, sair do caminho, infelizmente, não vai ver o Pai, infelizmente. O verdadeiro cristão só deixa de fazer a obra de Deus no dia em que morre. Para finalizar essa frase, o verdadeiro cristão só deixa de fazer a obra de Deus no dia em que morre. Ah, porque eu estou numa certa idade, eu quero já ir para a reforma, ou me aposentar, como diz no Brasil, e eu não quero saber de mais nada, eu de vez em quando vou lá na igreja tal, e está muito bem, o que eu fiz está feito. Não. Eu gosto muito de um versículo que Paulo escreveu, eu creio que poucos dias antes da sua morte. Ele estava preso, e ele escreve: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Porque ele sabia que eram as últimas palavras que ele estava escrevendo, porque a sentença de morte dele já estava dada. Ele estava preso já há algum tempo, só esperando o dia de chegar à sua execução. O dia que foi cortada a cabeça dele. Então aí ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira, porque ele sabia que estava prestes a morrer, mas guardei a fé. Nós só deixamos de servir ao Senhor, nós só deixamos de trabalhar no reino do Senhor no dia em que fecharmos os olhos aqui nessa terra. Se é que isso vai acontecer, eu tenho muita esperança de que Ele vai nos arrebatar, ou seja, nos levar aos céus, sem que a gente precise fechar os olhos nesse mundo físico. Mas, caso isso aconteça, que você trabalhe, que você sirva ao Senhor no reino, que você sirva ao Rei dos Reis, ao Senhor do reino, até o dia em que você morrer. Tenha isso no teu coração. Não descanse do reino, não descanse da obra do Senhor. Nós devemos continuar trabalhando, porque o próprio Senhor Jesus, enquanto estava aqui na terra, Ele disse: eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje. Jesus disse isso. Meu Pai trabalha até hoje. O próprio Deus que criou todas as coisas, Ele continua trabalhando em favor dos seus, para que tudo seja mantido
nas tuas mãos. Portanto, eu e você precisamos continuar a servir ao Senhor, cada vez com mais ânimo até, mais força. Se talvez as nossas forças físicas vão ficando limitadas, mas que o teu coração possa se renovar a cada manhã, e você buscar a presença do Senhor e fazer o melhor para Ele. Eu quero continuar a falar do amor de Cristo, a pregar as boas novas do Evangelho, até o dia que não conseguir mais. Se o Senhor não vir nos arrebatar antes, buscar antes, até o dia que eu não tiver mais forças para isso. Quero continuar a pregar o Evangelho, a falar do amor de Cristo, porque é a verdade, porque é o único caminho, porque é a única vida. Nós precisamos ter isso em mente. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. E que você possa ter esses 6 princípios em mente. Princípios da caminhada com Cristo. Primeiro, da conversão. Segundo, do batismo. Terceiro, da santificação. Quarto, do serviço. Quinto, a frutificação. E sexto, a perseverança. Que você possa continuar a meditar nesses aspectos da caminhada com Cristo. Em que momento da sua vida você está? Será que você já passou pela conversão? Será que você já passou pelo batismo? Será que você está no processo de santificação? Será que você está servindo o reino na casa do Senhor? Será que você está frutificando? Será que você está perseverando? Veja que os últimos 4, nós podemos e devemos caminhar, mantendo todos eles. Amém? Santificação, serviço, frutificação e perseverança. Nós devemos caminhar com esses 4 princípios. Se você já se converteu, se você já se batizou nas águas, você deve caminhar com esses 4 princípios. E que o Senhor possa nos fortalecer nessa caminhada contínua com Ele. Vamos orar ao Senhor. Papaizinho, eu só tenho a te agradecer, Senhor. Agradecer pela palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração, ao nosso espírito. Muito obrigado, Espírito Santo, por falar conosco, por trazer a tua revelação, por trazer a tua exortação ao nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos apresentar o teu caminho, a tua verdade única, a tua vida, que é a verdadeira vida. Muito obrigado, Senhor Jesus, por um dia nos encontrar, por um dia nos resgatar do lamaçal do pecado, por um dia nos ter feito reconhecer o quanto éramos pecadores e quanto carecíamos da tua cruz, da tua obra na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor Jesus. Agora, nos mantenha no seu caminho, Senhor. Nos mantenha nessa caminhada, no teu único e verdadeiro caminho, que o Senhor mesmo já disse. É um caminho estreito, a porta é estreita também para entrar aos céus, porque exige renúncia, exige negar o meu eu todos os dias, para viver a tua vida, Senhor. Mas
nos ajude. Espírito Santo, nos alerte quando estivermos fazendo algo errado. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, traga o Teu alerta sobre a nossa vida, quando errarmos, para que a gente possa se arrepender imediatamente, e possamos voltar ao Teu caminho, a trilhar as Tuas veredas, a Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos fortaleça, porque sabemos que vivemos dias muito difíceis, e que serão cada vez mais difíceis esses dias aqui na terra, porque o mundo está caído, o mundo é corrupto, corrompido pelo pecado, e não há solução humana para esse mundo caído. Mas a Tua solução nós já sabemos, porque o Senhor já mandou escrever, e no final da Tua palavra está escrito que um dia o Senhor fará novos céus e nova terra. Ou seja, todo esse mundo corrompido, todo esse mundo caído pelo pecado, um dia será completamente destruído, e serão feitos novos céus e nova terra, na qual o Senhor vai fazer morada conosco. O céu vai se fundir com a terra numa única coisa. A Tua palavra nos diz isso. E então não haverá mais corrupção, não haverá mais pecado, não haverá mais caos, não haverá mais o corromper das pessoas, mas tudo será santo, porque Tu és santo, Senhor. E é portanto, porque tudo será santo, que o Senhor vai poder viver em nosso meio, transbordando da Sua glória para conosco. Imaginamos apenas, Senhor, quão maravilhoso vai ser, apenas imaginamos, mas eu sei que nós vamos nos surpreender. Eu sei, porque a Tua palavra nos garante que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para nós. E é nessa esperança, e é com essa perseverança, que a gente pede, ora ao Senhor, para que o Senhor nos mantenha firmes, renovando a nossa mente a cada manhã, ao levantar, para que possamos estar firmes na caminhada contigo, Senhor, nos Teus caminhos, na Tua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Apenas para finalizar, a gente vai para o momento de dízimos e ofertas. Você que trouxe o teu dízimo, a tua oferta, pode louvar, adorar ao Senhor também com esses recursos. E que você possa ser abençoado também na área financeira, com toda a provisão que o Senhor tem para nos abençoar. Amém? Irmã Júlia, por favor. A missionária Tatiana tem um recado para passar, mas só vai. Pode vir cá, aí ela, na hora que ela trouxer, você ora.
Vamos orar então, queridos? Estenda sua mão. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer, Senhor, por essa forma também de louvor que temos, Senhor, que é dar, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor, a Ti. Senhor, muito obrigado por esse privilégio, por esse presente, que é devolver a Ti, Senhor, tudo que o Senhor tem dado a nós, Senhor. Nós queremos declarar em nome de Jesus que toda a importância que tem cá, Senhor, vai ser usado para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, e para a Tua casa, Senhor, para que nada falte à Tua casa, para que nada falte, Senhor, na Tua obra, em nome de Jesus. Queremos apresentar, Senhor, a vida, Senhor, financeira, Senhor, de todos os nossos irmãos, Senhor, em Cristo, que nada nos falte, Senhor, e que as nossas despensas, Senhor, possam estar abastecidas, porque nós sabemos que o Senhor nunca nos deixa faltar nada, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmã. Bom dia, queridos. A paz do Senhor. Eu vim cá para que a gente pudesse orar juntos, né, como igreja. Na semana passada, eu falei um pouquinho com os irmãos sobre oração e falamos também que a gente deve orar pelo outro, né, praticar a oração para com o outro. Então, eu queria que, como igreja, como corpo de Cristo, a gente fizesse isso hoje. Nós temos alguns irmãos que estão passando por problemas de enfermidades. Então, nós queremos, em nome de Jesus, apresentar ao Senhor, orar ao Senhor, para que o Senhor venha cuidar de todas as coisas. Amém? Vou pedir para os irmãos ficarem em pé, para nós orarmos. Nós temos algumas pessoas que pediram oração para nós. Nós vamos orar pelas irmãs Maria da Luz e Maria Otília, que elas estão doentes. O nosso irmão Alexandre, que é um irmão que sempre fica ali atrás. Ontem nós recebemos, hoje, né, recebemos a notícia que na família dele houve um positivo na família dele, ao qual ele mora nessa casa, então por isso que ele também não veio à igreja, né, para se guardar, né. Nós também queremos orar pela vida do pastor Nuno. Ontem ficamos sabendo, né, que o pastor Nuno também está positivo. Então, nós vamos orar pela vida dele. Vamos orar também pelos outros irmãos que também compartilharam conosco algum problema. Apresente ao Senhor se você tem alguém ou a sua vida. Vamos juntos orar, né, para que o Senhor venha abençoar e que o Senhor guarde os nossos queridos, né, os nossos amados. Nós temos o irmão, né, do irmão Carlos, que passou por um procedimento, mas graças a Deus, né, já está a melhorar, mas vamos também apresentar a vida dele ao Senhor. Amém, queridos? E se tu está passando por alguma dificuldade, alguma enfermidade, apresente ao Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, nessa manhã, nesse momento, comunidade, Senhor, como corpo de Cristo, clamar pelo Teu nome, Senhor, pela Tua intervenção, pela Tua cura, Senhor, na vida dos nossos queridos, dos nossos irmãos, dos nossos conhecidos, aqueles que estão nos assistindo e vão nos assistir, Senhor. Venha com a Tua mão, com a Tua cura, Senhor. Nós sabemos que o Senhor já levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Então, nós sabemos em nome de Jesus que isso não pertence a nós, não pertence ao nosso corpo. Então, nós repreendemos em nome de Jesus. E nós declaramos saúde para a vida, Senhor, dos nossos irmãos. Nós apresentamos a Ti, Senhor, a vida das irmãs Maria da Luz, Maria Otília, o pastor Nuno, a casa, Senhor, do nosso irmão Alexandre, que o Senhor venha visitá-los em nome de Jesus, a vida também, Senhor, do irmão, Senhor, do irmão Carlos, que o Senhor possa vir visitá-lo. Nós sabemos que ele já saiu, Senhor, de um processo mais difícil, mas que o Senhor venha fortalecer, Senhor, a saúde dele, que corra tudo bem e que o mais rápido possível ele já venha sair do hospital, em nome de Jesus. Também queremos apresentar aqueles irmãos, Senhor, que estão, Senhor, com alguma enfermidade, Senhor, com algum problema de saúde. Nós apresentamos a Ti, Senhor. Alguns nos compartilharam, outros não, mas o Senhor sabe de todas as coisas.
Venha visitá-los com a tua mão, com o teu poder, Senhor. E que em nome de Jesus, nós declaramos a cura, nós declaramos, Senhor, saúde, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda doença, toda contaminação, todo vírus, toda bactéria, todo espírito de morte. Nós declaramos agora que caia por terra. E nós declaramos a vida, nós declaramos a saúde que vem de ti, Senhor, em nome de Jesus. Se alguns dos nossos irmãos tiverem que passar, Senhor, pelos médicos ou tomar remédio, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, visitar os médicos, Senhor, que eles tenham discernimento, que eles saibam, Senhor, o que deve ser feito. Em nome de Jesus, que esses remédios, Senhor, também possam ser bênção, Senhor, para a vida dos nossos irmãos e que em nome de Jesus, eles possam testemunhar da cura que só vem de ti, Senhor. Nós já te louvamos e te agradecemos porque cremos que o Senhor já curou, o Senhor já libertou e o Senhor já transformou todo pranto em festa, toda doença, Senhor, em saúde, em nome de Jesus. Amém. Vamos também, quer orar para terminar? Papaizinho, pedimos a tua bênção, Senhor, sobre essa semana, sobre esse restante de domingo, ao longo de toda a semana, que o Senhor possa continuar nos abençoando, Senhor, nos dirigindo e proporcionando, Senhor, o teu trilhar, o teu caminho na nossa vida. Eu peço a ti, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa nos orientar em tudo que formos fazer, Senhor, conforme a tua vontade. Senhor, consagramos esta semana a ti, para que o teu nome seja honrado e glorificado em tudo que formos fazer ou falar. Em nome de Jesus, Senhor. Nós já pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Tenha uma ótima semana. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.